Boa tarde, esse é o nosso Papo de Arouche. O Papo de Arouche hoje é mais uma reflexão. Reflexão do ambiente macropolítico que está acontecendo hoje em dia aqui no Brasil. Então, é mais direcionando essa reflexão à sociedade, a nós. Quando apontamos o dedo e usamos as seguintes palavras: o socialismo seria melhor que o capitalismo, o capitalismo é melhor que o socialismo. Então, parei para pensar e achei legal compartilhar com vocês uma, sei lá, um pensamento de âmbito mais aberto, sem procurarmos utopias partidárias, utopias sociopolíticas. Vejamos o Brasil desde o início até agora. Foram 153 ministros da Fazenda, atualmente 154 com o senhor Paulo Guedes. Será que todos eles foram tão ruins assim para o nosso país? Não. Todos trouxeram evoluções econômicas. Sim, diante de todas as loucuras que fizeram, cada um com as suas particularidades, tivemos. Mas uma coisa é de se perceber. Se fizermos uma pesquisa bem profunda, vamos ter a percepção que a maioria dos nossos ministros da Fazenda ou são banqueiros, ou empresários, ou acionistas. Isso é fato. Tivemos alguns loucos, como a Zélia Cardoso de Mello, que escolheu o índice de confisco das poupanças em três bolinhas de papel na comemoração que a sua mãe fez quando a mesma foi alçada ao cargo de ministro da Fazenda. Sim, a história diz isso. Uma loucura, breve loucura. Tivemos outros espetaculares, como o Delfim Neto, que criou o Fundo de Garantia juntamente com Roberto Campos. Tivemos Fernando Henrique Cardoso, que logo depois foi alçado ao cargo de presidente, com o seu famoso Plano Real, que praticamente salvou o Brasil, mesmo sabendo que ele apenas foi um dos idealizadores e não o principal. Tivemos também o Antônio Palocci, médico sanitarista, responsável pela equipe praticamente toda de Lula, e não podemos dizer que deixou de ser um gênio. Infelizmente, um gênio do mal. Mas inicialmente, não podemos negar que alçaram o nosso país em um nível econômico muito interessante, tanto para a população brasileira, quanto também para o comércio exterior e seus contatos diplomáticos. Não podemos negar isso. Certo? Então, acredito que a nossa história está baseada em erros e acertos. Erros quando nós tivemos a caída dos nossos direitos fundamentais, que aconteceram sim em duas ditaduras que houveram aqui no país, o Estado Novo, né, iniciada no dia 10 de novembro de 1937 com o presidente Getúlio Vargas, que inclusive quando foi alçado ao cargo de presidente, né, quando fundou o Estado Novo, estava com a Constituição embaixo do braço, já pronta, né, para favorecê-lo, claro. Entretanto, com o apoio do povo. Naquela época, o pensamento social era de apoio ao presidente Getúlio Vargas, mesmo tendo ciência que ele era sim, que ele foi sim um ditador. Entretanto, populista. Por quê? Porque ele deu ao povo nada mais do que seus direitos, que foram os trabalhistas. Mas o povo gostou disso e manteve a ideia, e ainda durante muito tempo depois, até o suicídio, ainda continuou sendo o presidente do povo, Getúlio Vargas, que dentro do seu governo teve vários artistas da arte, vários artistas contemporâneos. Temos aí exemplo Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, que participavam do funcionalismo público naquela época, do Estado Novo. Foi uma ditadura, comprovado. Logo depois tivemos aí os governos militares, né, que muito comentado, né, se houve golpe, se não foi golpe. Interessante que realmente aconteceu uma ditadura, porque a partir do momento que você não tem pluripartidarismo, que você tem os seus direitos fundamentais cerceados, existe uma ditadura. Claro, tivemos ótimos gestores dentro dos governos militares, assim como tivemos péssimos, né? E alcançamos uma inflação de 1000%, iniciada no governo Geisel. Um golpe de sorte, um golpe de azar. Ele não contava com a criação da OPEP.
foi orientado para isso? Sim, foi. Entretanto, péssimo gestor. Tivemos em 88 a redemocratização com Sarney, né, após o falecimento de Tancredo Neves. José Sarney, que nada acrescentou ao nosso país, nada acrescentou, pelo contrário, um dos maiores oligarcas que existem no país, juntamente com a sua família inteira, donos do Maranhão. Entretanto, a assinatura na Constituição Federal de 88 está ali, ó, é a dele. Claro, como presidente da Assembleia Constituinte, maravilhoso, Ulisses Guimarães, que também tinha um dedinho podre. Entretanto, a nossa Constituição da Liberdade, da Democracia, a CF/88, conhecida por sua democracia, hoje totalmente emendada pelo STF, a quem deveria defender tal Constituição, totalmente emendada por eles. É claro, com interesses particulares, que todos têm conhecimento aí, vide o ex-presidente Michel Temer e seu secretário de governo, ex-secretário de governo, Moreira Franco, já sob liberdade. Então, o grande paradoxo que temos é isso. O que é bom, o que é ruim? O que melhorou, o que piorou? Vamos falar sobre o presidente de novo? Tem como falar da história dos presidentes do Brasil sem falar do Lula? Não tem como. Não podemos negar que ele montou uma ótima equipe. Uma ótima equipe. Que mais à frente veio a se tornar uma ótima quadrilha. Mas o povo teve sensação de uma melhora socioeconômica. Não podemos negar. Tivemos um grande apoiador dos direitos humanos, o presidente Fernando Henrique Cardoso, um dos maiores pensadores, maiores filósofos em âmbito social. Perfeito, um homem de inteligência refinada, de inteligência rebuscada, mas que também afundou o país no seu segundo mandato. Trouxe uma grande evolução na área de ciência e tecnologia, é inegável, mas afundou o país no seu segundo mandato. Depois de Lula, tivemos a irrelevante Dilma Rousseff. Irrelevante. Ela nada fez, nada construiu. Um fantoche do antigo presidente. E atualmente, temos o nosso presidente, atual presidente Jair Bolsonaro, ainda caminhando seus quase 5 meses de governo, diante de várias polêmicas, e uma das principais é justamente a reforma da Previdência. Por que ainda continua sendo o assunto principal e será o assunto principal? Porque acredito que antes de explicar para o povo brasileiro quais são os objetivos da reforma da Previdência, deveria ser explicado onde estão sendo investidos a porcentagem da DRU. O que vai acontecer com a DRU e aquilo que já foi usado com a DRU. Para onde vai, para onde vem. O povo tem que saber isso. É difícil para um povo com uma educação baixa, com uma cultura baixa como a nossa, entender os cálculos feitos e expostos nas mídias sobre a reforma da Previdência. Um povo carente, que tem carência de um líder, que abraçou um líder para uma mudança política. Mas essa mudança política vai até onde? Se nós olharmos o nosso vizinho na América Latina, o Chile, e percebermos como está andando a sua previdência, teremos a certeza que a falência pode estar próxima. Não devemos esquecer que um dos financiadores da Previdência no Chile é o Banco Pactual, onde o nosso atual ministro da Economia, senhor Paulo Guedes, é um dos sócios. Será que existe interesse ou não? Pode ser uma blasfêmia. Temos os dedos em riste, apontando quem seria melhor, o que seria pior, seja economicamente, seja diplomaticamente, com esse acordo, com esse abraço do Brasil com os Estados Unidos e com Israel. Será que vale a pena? Mediante uma ideia neomercantilista, digamos assim,
abraçando Israel, um país onde fazemos poucos negócios, porque a maioria dos negócios que realmente trazem lucro para o Brasil são com outros países da Arábia, do Oriente Médio, inclusive, aliás. Será que tem algum erro diplomático? Uma maneira de fazer diplomacia ainda não está assim sendo vista de forma ampla? Temos um grande parceiro, um grande cliente, possível cliente, a China, que já quis investir aqui no Brasil. Aí vem as perguntas, mas qual a intenção da China? Eu respondo com outra. E qual a intenção dos Estados Unidos? Quais são as intenções? Temos que abraçar projetos diplomáticos? Sim, com todos. Abrimos nossas portas para visitantes, para novos visitantes? Sim, todos. Todos. Com certeza. Sempre preservando a nossa soberania. Sempre. A soberania está em primeiro lugar. Mas a reflexão é essa. A reflexão é essa. Nós escolhemos um Estado para nos governar. Eu tive uma aula certa vez com um professor de Direito Constitucional que ele falou uma frase bem interessante. Ele disse assim, que nós, cidadãos, não temos nada. Tudo que nos pertence é do Estado. E é verdade. Se nós deixarmos de pagar a casa financiada, o Estado toma de volta. Se nós deixarmos de pagar o carro financiado, é tomado de volta. De alguma forma o Estado é acionado, porque tem que acionar o direito, né? Tudo que temos é do Estado. E nós escolhemos assim, quando lá atrás, né, uma evolução da sociedade, abraçamos o Estado. E o Estado, ele sempre tem um poder coercitivo. Isso é inegável. Então nada adianta criticarmos as decisões presidenciais, sejam elas em qualquer vertente, em qualquer posicionamento sócio-partidário. Nada adianta as críticas sem antes olharmos o que pode evoluir. Infelizmente, a política, criada lá por Aristóteles, continua usando muito sofismo. Isso não vai mudar. Então, às vezes, o que ganhamos aqui, perdemos ali. O interessante é observarmos tudo isso de uma maneira fria, sem posicionamentos, sem extremismos, sem um braço em Lenin e outro em Churchill. Não. Sem acusar ninguém de fascismo. Fascismo não existe mais. Nem de nazismo, que graças a Deus acabou. Acabaram. Falta ainda acabar ali na Venezuela, aquele genocídio que está acontecendo ali, independente de posicionamento sociopolítico. Nós temos que observarmos a nossa atual política brasileira de uma forma fria, separando o joio do trigo. Existe joio? Sempre vai existir. Ainda tem muita coisa para ser resolvida? Muita coisa tem que ser resolvida. É uma infâmia com o povo brasileiro, parlamentares ganharem mundos de dinheiro enquanto uma população seletista sofre para ganhar um salário mínimo. Isso é irreal. Isso tem que acabar. Cargos com super salários tem que acabar. Mudanças nos códigos penais, de processo penal, mudança, de repente, até mais criativa para a nossa CF/88 deve mudar. Algumas coisas devem mudar, até porque, para uma dúvida, uma grande pergunta que faço para vocês, para a gente deixar o nosso, que é da questão aqui no nosso Papo de Arroz. No país do futebol, da cerveja e do churrasco, quem mata mais? A caneta ou o fuzil? Esse é o nosso Papo de Arroz. Boa tarde, curtam o canal e o blog, façam suas inscrições, façam seus comentários e suas críticas. Boa tarde.